Tem uma pergunta que, cara, fascina gerações e gerações de fãs de futebol, né? Aquela que sempre aparece em qualquer conversa de bar, em todo debate mais acalorado. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender essa história. A pergunta é essa: por que, afinal, o Brasil é pentacampeão do mundo? A resposta parece óbvia, né? Mas a verdade por trás desse sucesso todo é muito mais complexa. E olha, fascinante. Sabe, é muito tentador resumir tudo numa palavra só: talento. Mas essa é só a pontinha do iceberg. A verdade é que o talento brasileiro não nasceu do nada, por acaso. Ele foi, na verdade, construído a partir do acaso. Para a gente entender essa história de verdade, vamos fazer uma jornada. Primeiro, a gente vai quebrar esse mito do talento puro. Depois, vamos explorar o que era essa fábrica natural de atletas e como a mente do jogador era forjada nas ruas. Aí a gente vai entender a combinação de fatores que levou o Brasil ao topo e, por fim, se perguntar: será que essa era chegou mesmo ao fim? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque o futebol nem sempre foi esse jogo super tático, científico que a gente conhece hoje em dia. Era bem diferente. O ponto-chave aqui é o seguinte: por décadas, a fórmula para vencer era simples: ter mais jogadores geniais do que o adversário. E vamos ser sinceros, ninguém no planeta produziu tantos jogadores assim quanto o Brasil. A grande pergunta é: como? De onde eles vinham? E a resposta para isso começa aqui. E olha, não é numa academia moderna, nem num centro de treinamento de ponta. Começa no próprio ambiente brasileiro. Pensa bem, antes de GPS, de controle de carga, de tudo isso, o Brasil tinha a rua, o campo de várzea, a praia. Cada um desses lugares com seu caos, com sua imprevisibilidade, era, sem que ninguém planejasse, uma instalação de treinamento de altíssimo nível que moldava corpos e mentes de um jeito único. E aqui a gente entra um pouquinho na ciência por trás da magia. Cada drible num terreno todo esburacado, cada domínio numa bola que vinha quicando de um jeito estranho, criava o que a neurociência chama de engramas motores. É como se o cérebro estivesse criando uma biblioteca gigantesca de movimentos, de soluções, pronta para ser usada em uma fração de segundo. Isso dava uma vantagem competitiva absurda. O jogador brasileiro não precisava pensar: como eu vou dominar essa bola difícil? O corpo dele já sabia. Era um treinamento motor constante, super variado e, o mais incrível de tudo, completamente involuntário. Mas essa formação não era só física, não. Ia muito além. A rua não moldava só os pés, ela forjava a mente do jogador. Pensa comigo. Jogar na rua exige muito mais do que só saber chutar a bola. Exige ler o que o adversário vai fazer, improvisar em espaços minúsculos, resolver problemas complexos numa velocidade incrível e, claro, ter muita resiliência. A rua não ensinava só como jogar, ela ensinava como pensar o jogo. E aí a lógica fica muito clara, né? Toda aquela variedade de experiências físicas se traduzia diretamente numa tomada de decisão muito superior dentro de campo. Um cérebro mais rápido para perceber as coisas levava, claro, a uma escolha mais inteligente. Então, o que a gente está vendo aqui é que não foi uma coisa só, foi uma verdadeira tempestade perfeita. Uma combinação única de ingredientes que acabou gerando um tipo de jogador que o mundo simplesmente nunca tinha visto antes. Ok, vamos destrinchar essa fórmula. Primeiro, o clima tropical, que permitia jogar a bola o ano inteiro, o tempo todo. Depois, a miscigenação, que criou uma diversidade física incrível. A rua, que era o grande laboratório. E o mais importante, tudo isso acontecia bem nas fases sensíveis, que é a janela de ouro do desenvolvimento do cérebro, quando ele absorve tudo como uma esponja. E o que saía dessa fábrica? Exatamente esse tipo de jogador. Alguém com um arsenal de movimentos gigantesco que tomava decisões num piscar de olhos e criava soluções que nenhum técnico no mundo conseguiria ensinar. Esse jogador era raro no resto do planeta, mas aqui no Brasil existia aos montes. E aí, claro, vem aquela pergunta que não quer calar. Se essa fórmula era tão poderosa, por que a gente não ganhou uma Copa do Mundo desde 2002? O que foi que mudou? A resposta, gente, é que o cenário mudou. Da água para o vinho. Aquele mesmo ambiente que criou gerações de gênios simplesmente sumiu. A rua foi trocada pelo videogame, o caos do campinho de terra deu lugar a treinos super organizados e previsíveis, e o jogo livre, a pelada, foi substituído pela especialização desde muito cedo. A consequência disso é direta e, olha, é brutal. Com menos experiências diferentes, o repertório de movimentos e de soluções diminui. E o resultado é um jogador que decide mais devagar e, pior, de um jeito muito mais previsível para o adversário. Então, o grande desafio hoje é esse. A ciência do esporte no Brasil
tem a missão gigantesca de tentar recriar em laboratório, de forma artificial, todas aquelas condições que a rua, o clima e a nossa cultura davam de graça. No fim das contas, a grande conclusão da nossa análise é essa aqui. O famoso talento brasileiro não era um dom místico, um presente divino. Foi o resultado de uma engenharia complexa, totalmente involuntária. Uma engenharia social, cultural, climática e até neurobiológica. A verdadeira universidade do futebol brasileiro era a rua. E a gente termina com uma provocação para o futuro. O mundo do futebol evoluiu, aprendeu a replicar partes da nossa antiga fórmula. Então talvez, para o Brasil voltar a reinar, o caminho não seja mais ficar procurando o próximo gênio individual, mas sim construir a equipe mais inteligente, o sistema mais forte.